nós, adultos, falar sobre aprender a ler e escrever pode ser bem fácil, né? Mas você sabia que a gente carrega problemas lá da época da infância, quando aprendemos a ler e escrever? Para falar sobre a importância da alfabetização na época certa da vida da criança, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, é importante dizer que cada criança tem o seu ritmo, né? Mas antes de aprender a ler e escrever, é preciso que ela tenha aí alguns desempenhos já praticamente em andamento, né? Com certeza. Então, esses pré-requisitos que a gente chama para a alfabetização são habilidades cognitivas importantes que são desenvolvidas desde o momento em que a criança nasce, que ela tem contato com o mundo exterior, né? Então, a exposição à linguagem materna, ou seja, quando a gente conversa bastante com a criança, mas é claro, essa conversa da maneira como nós conversamos com outras pessoas adultas, sem trocar palavras, sem falar de uma maneira infantilizada, seria um dos pré-requisitos. Mas, na minha opinião, o pré-requisito mais importante seria a prontidão para a aprendizagem. A gente só aprende algo que a gente está pronto para aprender, né? Então, essa questão da prontidão, ela está muito relacionada com o desenvolvimento cognitivo. As habilidades que as crianças desenvolvem na educação infantil, por exemplo, que muitas pessoas desconsideram essa importância dessa fase de escolarização da criança, essas habilidades, então, elas são fundamentais para que a escrita aconteça na idade certa. Se a criança na educação infantil não desenvolve coordenação motora fina, a questão da pega do lápis, a questão de seguir uma linha para escrever, aquilo que a coordenação do movimento dos olhos com o movimento das mãos, que a gente chama de coordenação óculo-motora, também. Então, veja que são exercícios muito simples e que a gente não dá aquela verdadeira importância para esse tipo de exercício na educação infantil. Falar com a criança para ela descobrir as diferenças que existem em um desenho, para conseguir achar todos os detalhes em um desenho, ou até mesmo você falar sons variados e ela conseguir discriminar esses sons, também são pré-requisitos para que a escrita e a leitura aconteça na idade certa. Então, veja, são muitas habilidades fáceis demais, né, que a gente muitas vezes negligencia nessa primeira infância aí. A gente já mostrou aqui no programa, já faz um tempinho, né, a importância da pega correta do lápis. Você até ensinou, né, um método interessante com o empreendedor. Uhum. A criança pegando errado no lápis pode, por exemplo, de alguma forma atrasar o processo de aprendizagem nesse caso? Sabe o que acontece, Elaine? Quando a gente pega o lápis da maneira errada, nós damos muito mais força para o movimento, consequentemente a gente presta mais atenção para o movimento do que para o que precisa ser, né, para aquilo que a gente precisa nos atentar ali, que seria a correspondência entre o som e a letra, a correspondência fonema-grafema que a gente chama. Então, para escrever, a criança precisa estar muito confortável e a pega correta garante essa questão de estar confortável para o momento da escrita. Crianças que pegam o lápis da maneira incorreta, né, a pega incorreta, então, pode causar dor, pode causar desconforto, cansa. Então, a criança passa a prestar mais atenção ao movimento e não às correspondências sonoras. É a mesma coisa da insistência do caderno de caligrafia. Então, é importante que se use o caderno de caligrafia? É muito importante. Desde a educação infantil? Sim, desde a educação infantil, mas com atividades coerentes para cada criança, para o tempo certo, para a prontidão de cada uma. O caderno de caligrafia, por exemplo, posso dar na educação infantil para a criança treinar movimento, cima, baixo, a ondinha, né, que a gente fazia quando a gente era criança, não para escrever na educação infantil. O caderno de caligrafia, na verdade, ele deveria ser introduzido na escolarização da criança a partir do 2º ano, quando ela já teria segurança com todas as letras, todas as correspondências sonoras entre, né, as letras do alfabeto. Então, é muito equivocado algumas coisas ainda, infelizmente, nos dias de hoje. Agora, a criança que tem certa dificuldade com os fonemas, com a leitura, ela pode se tornar aí o que a gente tem chamado de analfabeto funcional, ou seja, ela pode chegar a ser essa pessoa que não vai gostar de ler porque não consegue entender. É lá atrás que está esse problema? Sim, a gente chama essa habilidade cognitiva de consciência fonológica. A consciência fonológica, então, ela é desenvolvida desde o nosso nascimento e ela tem uma potencialidade maior a partir dos 3 anos, quando a gente já consegue entender que não é não, que sim é sim, que vermelho é uma cor, não é um objeto, né? Então, a consciência fonológica é uma habilidade, então, que está sempre em desenvolvimento
desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente morre. Então, por isso que é importante você oferecer estímulos variados. Se você não estimula a criança a pegar um livro na mão, a tentar fazer uma leitura, a tentar escrever uma palavra diferente, a tentar ler uma língua nova, por exemplo, essa criança ela não desenvolve isso que a gente chama de consciência fonológica, atrapalhando todo o processo. Hoje em dia existe uma espécie de lei que faça com que exista uma idade para que a criança aprenda determinadas situações, a aprender a ler, a escrever, onde começa o processo de desenvolvimento motor. Então, hoje tem a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vem, então, para tentar agregar e tentar incluir todos os alunos com todos aquela questão da sua individualidade, né? Cada um tem uma potencialidade, cada um tem uma necessidade que precisa ser desenvolvida. Então, agregando tudo isso, considerando todas as particularidades de todos os alunos da escola, as atividades seriam individualizadas, ou seja, para tentar desenvolver, então, tudo aquilo que a criança precisa para daí chegar no momento da alfabetização, que é o primeiro ano e o segundo ano do ensino fundamental, a criança ter todos esses pré-requisitos já desenvolvidos, né? E então ser alfabetizada da maneira correta. Então, a questão do letrado e do alfabetizado, né? Que antigamente se usava muito. Então, a criança seria alfabetizada, aquela criança que consegue entender que o A é o A, o B é o B. E o letrado é aquela criança que consegue enxergar, por exemplo, uma receita de bolo, consegue visualizar todas as letras e consegue saber o que é para fazer, né? Consegue entender para que serve a escrita, para que serve a leitura. E se tornou muito mecânico a questão da alfabetização, né? Então, a BNCC vem para mudar esse conceito de deixar a alfabetização, então, uma coisa mais funcional. A criança precisa entender a importância disso e ela precisa querer, né, estar nesse meio. Para não ficar nada forçado também, porque às vezes numa dificuldade ela vai sofrer muito mais no processo. Com certeza, e tudo que é forçado perde a graça, tudo que é forçado não é prazeroso, né? E esse momento de escolarização infantil em que a criança precisa se desenvolver, que ela precisa aprender muitas coisas novas, ela precisa ter prazer, ela precisa querer estar dentro do processo. Então a BNCC ela vem justamente para fazer com que a criança passe a ser o centro da sua aprendizagem. Então ela aprende aquilo que ela necessita, aquilo que ela tem interesse para aprender. E é nessa idade que tem que ter essa motivação, né? Porque se for pesado, ela passa a odiar a escola e nunca mais gostar de estudar, Com certeza, né? Em todas as fases de escolarização, acredito que é necessário que o professor, então, traga coisas novas para que o aluno, que o estudante, então, tenha uma motivação maior em aprender, queira aprender além daquilo que está sendo ensinado, né? Porque esse é o sentido da escolarização, esse é o sentido da educação, você aprender sempre mais, né? E numa época como a de hoje, em que a garotada já está toda conectada com tecnologia, muitas vezes aprende a digitar antes até de escrever, né? Isso, então isso tem atrapalhado bastante essa questão motora das crianças, e a coordenação motora fina, por exemplo, ela é importantíssima não só para a escrita e para leitura, mas também para a gente conseguir conviver, né? A questão cognitiva, a questão da memória, o raciocínio, tudo isso depende dessas questões também de coordenação motora fina e coordenação global. Então, é tudo interligado, né, Elaine? A gente não pode separar essas funções cognitivas, como a gente chama, uma das outras. Então, elas vivem integradas. Então, por isso que temos que estimular todas elas. Os pais têm que ficar atentos. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada, Imagina. Mais uma vez.